E aí, galera do comer, beber e investigar. Como estão nesse clima natalino? Hoje estamos prestes a mergulhar fundo em um ícone irresistível desta época, o panetone. O Natal é aquele período mágico em que as tradições familiares, as luzes cintilantes e os corações generosos se combinam para criar uma atmosfera única. E no meio dessa festa de sensações, há um doce protagonista que não pode faltar nas mesas festivas, o panetone. Essa delícia, com seu formato alto e consistência macia e perfumada, tornou-se o emblema culinário do Natal. No entanto, o panetone é mais do que apenas uma sobremesa. É uma tradição, uma história e um sabor que une as famílias, enchendo os lares de calor e alegria. No decorrer deste vídeo, vamos explorar as raízes históricas do panetone, suas lendas fascinantes e curiosidades que tornam esse pão doce tão especial. Se você é um amante de panetone, este conteúdo foi feito sob medida para você. Fiquem ligados, porque esta viagem gastronômica está apenas começando. Embarcamos em uma viagem fascinante até a encantadora Milão, na Itália do século XV, onde lendas sussurram sobre os primeiros capítulos da história do panetone. Uma dessas narrativas conta a história de Tony, humilde ajudante de cozinha do ilustre Duque Ludovico Sforza. Em uma noite de Natal, no ano de 1495, um infortúnio fez com que os biscoitos destinados aos convidados reais queimassem. Sem perder a coragem, Tony improvisou uma receita que não só resgatou a sobremesa, mas também a elevou a novos patamares de sabor, sendo carinhosamente batizada de Pane di Tony. Num conto mais romântico, as ruas de Milão testemunharam o amor proibido entre o Ghetto, filho de um leal escudeiro do duque, e Adalgisa, a encantadora filha de um padeiro. Diante da desaprovação de suas famílias, o Ghetto, determinado a superar as barreiras sociais, ingressou na padaria para ensinar uma receita especial ao pai de sua amada, Tony. Este gesto não apenas selou o destino dos jovens amantes, mas também trouxe prosperidade à padaria, permitindo que o aroma do panetone impregnasse não apenas o ar de Milão, mas também o coração da cidade. Embora a origem do panetone permaneça envolta em mistério, é incontestável que essa iguaria é fruto de uma tradição coletiva, tornando desafiador precisar com exatidão o local e a data de seu surgimento. No entanto, podemos traçar a linhagem do panetone e identificar seus ancestrais medievais, os pães doces ou pães de festas, ou seja, pães enriquecidos com açúcar, passas ou especiarias, apreciados em celebrações marcantes, como o Natal. Um manuscrito valioso da década de 1470, preservado na Biblioteca Ambrosiana de Milão, é um dos primeiros registros que atestam a existência dos pães doces. O autor, Giorgio Valagussa, relata uma tradição na véspera de Natal, onde uma enorme tora de madeira era colocada na lareira, acompanhada pela oferta de grandes pães açucarados aos presentes. Esta prática incorporava elementos essenciais do pão como alimento básico, enriquecidos por ingredientes e especiarias que conferiam um toque precioso, alinhado aos gostos dos períodos medievais e renascentistas. Contudo, foi no início do século XX que o consumo de panetone durante as festas ganhou popularidade em toda a nação europeia, graças às inovações introduzidas por Angelo Motta, proprietário de uma padaria em Milão. Em 1919, Motta revolucionou a receita tradicional, ao incorporar levedura e envolver a massa em um papel manteiga especial, conferindo-lhe uma forma abobadada em vez da tradicional forma achatada. Por volta de 1925, outro padeiro, Gioacchino Alemagna, adaptou a receita de Motta, dando origem a uma marca que perdura até hoje. A acirrada competição entre esses dois padeiros marcou o início da produção industrial do panetone, consolidando-o ao longo dos anos como um dos itens mais emblemáticos nas mesas dos italianos. Com o tempo, a popularidade do panetone transcendeu fronteiras, conquistando paladares ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Você sabia que depois da Itália e do Peru, o país que consome mais panetone é o Brasil? É também brasileira a empresa que produz mais panetones no mundo, a Balduco. Fundada em 1952, em São Paulo, por um imigrante italiano, Carlo Balduco. A empresa possui mais de 6.000 funcionários no Brasil e nos Estados Unidos, capacidade produtiva de mais de 300 mil toneladas por ano, e faturamento de mais de 700 milhões de dólares. Mas o que torna o panetone irresistível? Entre os componentes essenciais
estão a farinha de trigo de alta qualidade, responsável por proporcionar a estrutura aerada e macia, característica do panetone. A manteiga contribui para a riqueza do sabor, enquanto ovos frescos adicionam um toque de umidade à massa. Frutas cristalizadas e passas, elementos clássicos do panetone, oferecem uma explosão de sabores e texturas contrastantes. Para adoçar, açúcar e mel são frequentemente utilizados, proporcionando o equilíbrio perfeito de doçura. Por fim, a fermentação lenta da massa é crucial para o desenvolvimento do sabor complexo e da consistência leve que fazem do panetone uma iguaria tão apreciada durante a temporada festiva. E quem disse que o panetone se limita ao tradicional? Há uma infinidade de variações para explorar, desde os clássicos com frutas cristalizadas até os mais ousados, com chocolates, nozes e até versões salgadas. A diversidade é incrível, e cada tipo tem seu charme especial. Se você ainda não experimentou algumas dessas versões, está perdendo. As variações e inovações do panetone ao longo dos anos refletem a criatividade e diversidade de gostos ao redor do mundo. Embora o panetone clássico com frutas cristalizadas e passas seja adorado, existem inúmeras versões que exploram novos sabores e combinações. Variações incluem panetones recheados com brigadeiro, doce de leite, trufado, entre outros, proporcionando experiências gustativas únicas. Algumas versões incorporam ingredientes como nozes, amêndoas, pistaches, ou até mesmo pedaços de chocolate, elevando o panetone a novos patamares de prazer. Além disso, há opções sem glúten e com redução de açúcar para atender a diversas preferências alimentares. A inovação continua com panetones salgados, que podem apresentar recheios como queijos finos, ervas aromáticas e até mesmo carnes, oferecendo uma reviravolta surpreendente no clássico doce natalino. Essa diversidade de variações demonstra como o panetone se tornou uma tela culinária para chefes e amantes da gastronomia experimentarem e celebrarem a temporada festiva de maneiras únicas. Neste delicioso passeio pela história do panetone, desde as intrigantes narrativas medievais até as inovações contemporâneas, fica evidente que esse pão doce vai muito além de ser apenas uma sobremesa natalina. O panetone é uma celebração da tradição, do amor pela gastronomia e da capacidade humana de transformar simples ingredientes em uma obra-prima culinária. Portanto, ao desfrutar do aroma e sabor do panetone nesta temporada festiva, lembramos que cada mordida é uma homenagem à rica história que o envolve. Que tal compartilhar nos comentários a sua experiência favorita com o panetone? Queremos saber qual é a sua versão preferida ou se já experimentou alguma inovação surpreendente. Não deixe de interagir e celebrar conosco essa deliciosa tradição natalina. Que o panetone continue a adoçar nossos momentos festivos, enchendo nossos lares com amor e alegria. O Comer, Beber e Investigar deseja um Feliz Natal!